Eu que sugeri a coluna para o Folha Vitória, por perceber que era a parte que faltava no Folha Vitória. Procurei a direção, apresentei um projeto, argumentei com base nas colunas que existem nos jornais de maior circulação do Estado, que é a Tribuna e a Gazeta, desde o final dos anos 90, e o crescimento que tem tido essa editoria do próprio jornal. A igreja tem uma função e ela exerce um papel importante para a paz social. Eu acho importante porque levanta discussões profundas, discussões filosóficas. Eu acho, inclusive, muito importante quando a gente trata de temas que promovem o respeito à diversidade, o sincretismo, a conversa entre religiões. Que a religião faz parte da vida das pessoas, a religião faz parte da vida do brasileiro, do capixaba, então ela faz parte, tem que fazer parte do jornal também. Eu acredito que a importância maior é para vender o jornal. E que vende mesmo, tem muito leitor, né? E a proposta da Tribuna com relação à religião, para mim, é essa, é vender jornal, entendeu? Tem uma importância por conta de festas populares, o que atrai um público muito grande, né, uma audiência grande. E aí no Espírito Santo tem, né, o destaque para a Festa da Penha. E também por conta de outras demandas que aparecem, né? Templos que atraem muitos fiéis, isso acaba se tornando mais notícia. Já a partir do documento do Paulo VI, que é a Exortação Apostólica Evangelii Nunciandi, que no número 45 diz que a Igreja pecaria por omissão se ela não usasse dos meios de comunicação para evangelizar. Isso no ano de 1975. Esse espaço também precisa gerar um lucro para o veículo de comunicação. E nesse segmento religioso, até pela finalidade deles, sem fins lucrativos e tal, eles não investem em comunicação, em publicidade, né? E aí, isso às vezes faz com que, por conta disso, o espaço não cresça tanto como poderia crescer. Mas nós percebemos que isso tem mudado aos poucos, até porque as igrejas, de uma certa forma, elas têm percebido a importância de manter um canal permanente com a sociedade, né? O grande desejo do Vaticano II foi dialogar com o mundo. E não tinha como dialogar com o mundo se não fosse pela mídia social. Agora, com relação às outras matérias que não são encaixadas na minha página, as pessoas têm uma certa dificuldade em ter esse contato com a mídia lá da Arquidiocese. Mas comigo não, dentro da minha página não tem não, tá? Então existe, seja de lá para cá, seja daqui para lá, o interesse. A diferença é qual é o interesse. E um veículo de comunicação que tem a função de noticiar aquilo que é de interesse da sociedade, também deve noticiar aquilo que é de interesse dos grupos religiosos. Busca-se, né, nos últimos anos que isso seja mais ecumênico, mas tem as vozes da Igreja Católica que acabam arrebanhando mais pessoas, né? O Padre Marcelo conseguiu isso muito bem, né, até pelo papel de cantor que ele exerceu com, né, primor durante muito tempo. Pessoas que participam e que querem divulgar seus eventos, elas acham que divulgar nos jornais e nos meios de comunicação contribui para atrair fiéis para suas igrejas e acham importante se verem no meio de comunicação. O jornalista, ele é o especialista em generalidades, né? Então a gente tem que ter habilidade para escrever sobre tudo. Porque o jornalista, ele acaba sendo um filtro de diversas coisas e ele está sujeito a cometer esses erros de fato. Tem um ponto aí que é muito sensível, que é o caso de você ter alguém que trabalhe numa cobertura e já seja da religião, que para ela vai ser mais fácil traduzir para aquele que não é. Quando a gente mexe com temas muito específicos, existe essa possibilidade de incorrer em erros. Eu admito que isso acontece. Eu percebo também muitos termos errados. Entendeu? Quando eu leio também, eu falo, sabe assim? Eu odeio quando eles falam assim, vai realizar uma missa. Ninguém vai realizar uma missa. Vai ser celebrada uma missa, sabe assim? Fora outras palavras assim que eu acho fora de contexto. Aí não tem muito essa consultoria não, eles não me consultam. Aí depende, vai passando para lá, entendeu? E muitas vezes o repórter, ele não faz distinção, o repórter muitas vezes não escolhe que pauta ele vai pegar. E outra dificuldade que nós encontramos é porque os veículos, eles precisam de um volume de anunciantes.
Então, trabalhar com esse segmento, nesse aspecto comercial, não é tão fácil. Que muitas vezes a gente percebe que a igreja anda sempre um passo atrás nesse sentido de comunicação. Pelo fato de ser um ambiente que progride, desenvolve muito rápido, a igreja ela é mais cautelosa nisso. Nós temos aí o crescimento expressivo das redes sociais, que tem ajudado muito nisso, nesse aspecto, para que esse sentimento cresça, né? E a gente tem uma perspectiva que sim, que a gente pode daqui para frente, mais para frente, ter um ganho comercial maior trabalhando especificamente com as pautas religiosas. E eles acham que essa coisa da online atrapalha a vendagem do jornal impresso, entendeu? Então não tem religião ainda lá, porque, aliás, nem tudo que está no online está no impresso justamente por isso. Não acredito que a gente balize a nossa produção pelo que o internauta diz ou não diz de destrutivo, digamos assim, né? Desmembro, eu aviso para a Giovana, que é a editora, aí ela analisa junto com os outros editores, aí vai alcançar uma cobertura maior. Aí não pode ficar dentro de religião, então aí passa para cidades, entendeu? O papel da imprensa de levantar temas para que a sociedade debata, para que a sociedade discuta, reflita, é um dos papéis primordiais da imprensa desde que ela foi criada. Mas é um ponto de dificuldade esse, de você não desempenhar o papel de um porta-voz da religião, mas também desempenhar o papel de um porta-voz para que quem é daquela religião e quem é de outras também tentar entender melhor o evento. É o tipo de discussão que entra na agenda da mídia de fato. Porque, teoricamente, você até imagina qual é o posicionamento que uma religião tem em relação a alguns temas polêmicos, né? Mas pode ser que uma frase mais bem colocada ajude a quem está depois consumindo a matéria, né, um leitor, ouvinte ou telespectador, de também passar a refletir como, né, aquele entrevistado sugeriu que pudesse ser pensado. Ele já tem 17 anos e nunca houve uma reclamação da parte de religião. Nenhum processo, nada. Amém, né?